Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje reagir a uma fala do nosso querido pastor Rodrigo Mocelin. Ai, meu Deus do céu, o bicho é fogo, viu, cara? Os caras gostam de falar da igreja adventista, viu? E dá engajamento, né? Dá bastante engajamento quando eles usam essa estratégia. E não importa o que você argumente, né? Esses críticos insistem em pontos já refutados, né? E o Rodrigo Mocelin, ele demora para achar um pouco as coisas, né? Até porque esse vídeo já deu uma polêmica já faz um tempinho já, né? Mas só agora que ele encontrou o vídeo e vai começar a falar sobre ele. A gente vai fazer o react do react. Ele vai fazer um react do Arilton de Oliveira e vou fazer um react dele fazendo o react do pastor Arilton de Oliveira. Tá bom? Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal aí, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho também, porque se o vídeo chega aí e o seu sininho não está ativado, você não vai receber a notificação. E você que já ativou, é bom você verificar, porque às vezes o YouTube ele desativa o sininho sozinho, tá bom? Também temos aí nos comentários o curso de teologia, 10% de desconto para você que quer estudar teologia de forma mais profunda. Se você for pelo site mesmo desse curso, você não vai conseguir os 10% de desconto. Você só consegue aqui no link. E também você pode adquirir 2 livros que nós escrevemos que estão aí nos comentários, tá bom? Um sobre a pandemia e outros que são poesias que eu escrevi. Dessa forma você consegue ajudar o canal. Mas você também pode ajudar o canal fazendo uma chave Pix aí para a chave que está na descrição. Tá bom? Nós não estamos passando um momento fácil, estamos desenrolando, procurando algum emprego, fazendo o que dá para levantar um dinheiro, mas não tem sido fácil. Então a gente conta com a sua ajuda para ajudar o nosso ministério a continuar. Tá certo? Então vamos para o vídeo propriamente dito. Ver o que o Mocelin aprontou desta vez. Que absurdo! Hoje eu quero lhe mostrar o vídeo de um pastor adventista muito conhecido e eu duvido que depois de ver com seus próprios olhos que o Moraes há de comer, se adventista é seita ou não. Eu duvido que você vai discordar disso aqui. Não é possível, gente. Então vamos lá. Curta, comente, se inscreva. Olha que engraçado. Baseado em que ele vai afirmar isso? Baseado na fala do Arilton, ele vai concluir que a igreja adventista é uma seita. Isso aí já está errado. Porque você só pode considerar uma igreja uma seita, em primeiro lugar, para fazer uma análise doutrinária, você tem que ir aos documentos oficiais. Mas eu acho que o Rodrigo Mocelin nunca leu os documentos oficiais da igreja. Inclusive, quem segue o Rodrigo Mocelin e gosta desse tipo de abordagem dele, eu recomendo alguns vídeos do canal aqui, onde eu apresento alguns documentos oficiais da igreja adventista, para que você chegue à conclusão que não é justo você julgar uma denominação com base no que um pastor falou. Ou alguns pastores falam, né? Até porque existem vídeos de outros adventistas que, baseados na doutrina oficial, se levantam contra algumas besteiras que os pastores falam. Mais uma vez, esses críticos adventistas e os pastores adventistas que deveriam ajudar também só atrapalham, né? Ficam dando munição para os críticos aí. Vamos continuar o vídeo aqui. Vídeo de um pastor, ele é um pastor muito conhecido. Eu já ouvi várias vezes aí na internet. Ele não está sendo um mau pastor aqui. Como eu vou mostrar para vocês, de acordo com os artigos de fé da própria Igreja Adventista, ele está sendo muito coerente com aquilo que a Igreja Adventista crê. E para mim é muito claro, isso aqui define o que é uma seita. Vamos lá. Enquanto isso, na Igreja Adventista... Alguns anos atrás, no estado de São Paulo, eu fui realizar numa igreja uma cerimônia batismal. E é claro que antes de batizarmos as pessoas, nós temos o voto batismal. Voto batismal é o que a Igreja Adventista faz para saber se a pessoa crê em tudo o que a igreja crê, para que ela possa então ser batizada. Eram 3 candidatos, e quando eu cheguei numa das perguntas que regularmente fazemos, você acredita no ministério profético de Ellen G. White? E o homem respondeu assim, quem? What? O quê? E o homem respondeu assim, What? quem?
What? Ellen G. White. What? E ele disse, eu nunca ouvi falar dela. E o que você faz agora, na hora do voto batismal, com o tanque cheio e a pessoa para ser batizada? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tive que dar um estudo relâmpago naquele dia para que a pessoa compreendesse algo do tema, e quando ela concordou, então ela foi batizada. E quando ela concordou, então ela foi batizada. Vamos lá, deixe-me mostrar para vocês que isso aqui está de acordo com o que a Igreja Adventista crê. Então, em primeiro lugar, antes da fala do Rodrigo Mocelin aqui, de fato é bem estranho que a pessoa que vai se batizar não conheça nada a respeito de Ellen White, né? Isso, em parte, é um problema também que acontece dentro do Adventismo, que é a questão de estudos bíblicos relâmpagos, né? Isso é um problema que precisa ser corrigido, né? Vai um obreiro lá, dá um estudo bíblico em uma semana para batizar a pessoa. Isso daí é errado, né? Isso é completamente errado. Isso aí não é questão de doutrina oficial, é uma questão de uma prática que acontece em alguns momentos na igreja. Prática da qual eu, Paulo, discordo. Então, assim, claro que tem que ser apresentado o estudo de Ellen White, sobre Ellen White ali, né, sobre o dom profético, para a pessoa, até para a pessoa saber onde que ela está entrando. Agora, o problema é quando ele fala assim, a partir do momento que a pessoa concorda, né? Isso é contra, sim, a doutrina oficial da igreja. Quem não assistiu o vídeo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu gravei no canal, Ellen White no voto batismal, que é um vídeo que eu comento, faço alguns adendos aí, adiciono algumas coisas na fala do Rodrigo Silva, que foi muito feliz em sua fala sobre Ellen White no voto batismal. E ali a gente explica, cita alguns textos da própria Ellen White, que era contra, que era você impor para uma pessoa crer no dom profético dela para ser batizada. A própria Ellen White era contra, né? Mas vamos ver aqui que o pastor Rodrigo Mocelin vai falar. De acordo com o que a Igreja Adventista crê. Veja, em primeiro lugar, o questionário deles para o candidato ao batismo. Ele precisa estar de acordo com algumas crenças, senão, como o próprio pastor disse, não pode ser batizado. E eu digo isso porque, isso aqui é muito importante, estou citando essas fontes da própria igreja. Alguém poderia dizer, ei, pastor, isso aí não reflete o pensamento da Igreja Adventista. Isso acontece. Judas, ele traiu Jesus. Isso não significa que Jesus era falso. De modo algum. Pode haver alguma pessoa numa comunidade de fé que nega aquilo que a própria comunidade professa. Mas o pastor aqui em questão não está negando. Ele está sendo um bom adventista. Dá uma olhadinha então nisso aqui, ó. O questionário de batismo da Igreja Adventista. Então, sobre esse questionário, não é um questionário padrão da Igreja Adventista, né? Existem, principalmente na divisão sul-americana, aqui, algumas fichas que ainda correm por aí que fazem esse tipo de questionário. E eu discordo disso. Eu não acho que há nada na teologia oficial da igreja, repito, na teologia oficial da igreja, que endosse a obrigação de você crer no ministério de Ellen White como requisito para batismo. Entende? Você pode até saber, e é importante que você saiba. Mas você crer e com obrigatoriedade ali para você ser batizado, aí isso destoa. Agora, o que ele está pegando? Ele falou documentos oficiais. Uma ficha de batismo não é um documento oficial. A pergunta aí, número 9. Crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Você crê que ela é a igreja remanescente? Isso aqui é interessante. Nós, adventistas, somos a igreja remanescente, ou seja, a única igreja verdadeira. Não, é negativo, meu amigo. Você está distorcendo o que está escrito no documento, cara. Você vê? Ele nem entende o que significa a teologia do remanescente, certo? A igreja ela tem uma missão especial, que é restaurar verdades antigas e etc. Mas ele aqui já distorce o que está escrito, entendeu? Então, está escrito aqui, a igreja remanescente igual a única igreja verdadeira. Não é isso. Não é isso que está escrito aqui. Ele está deturpando
o que o documento está querendo dizer. Né? Por quê? Porque ele também nunca leu um documento oficial da igreja sobre a teologia do remanescente. Inclusive, eu vou ver se eu consigo achar aqui. Eu estou fazendo react no tempo real, por isso que eu não... Senão eu já estaria bem mais preparado aqui, já com tudo na mão, né? Esse aqui é um documento, é um dos documentos assim caros à Igreja Adventista, né? Tratado de Teologia Adventista. Olha só que interessante. Aqui na página 982 do Tratado de Teologia fala assim: essa identificação com a Igreja Remanescente da Profecia não oferece nenhuma base para um espírito de exclusivismo, triunfalismo ou triunfalismo. Em vez disso, os adventistas do sétimo dia entendem que sua missão é um antítipo, fala, dos antigos movimentos de êxodo de Israel ao sair do Egito de Babilônia. Tal comparação serve para aumentar o senso de responsabilidade e autocrítica, né? Então, sim, você tem uma responsabilidade de levar verdades que foram abandonadas, como exemplo, a verdade do sábado que foi abandonada, a verdade da mortalidade da alma, entre outras, né? E isso faz você se sentir muito mais cobrado com isso, né? O juízo vai ser muito mais rigoroso para você quanto a isso. Aqui também, ó, ele já cita algumas citações até da própria Ellen White, né? Essa autovalidação mantém a igreja remanescente totalmente subordinada a Cristo. Os que constituem o último povo remanescente de Deus na história serão um povo espiritual que incluirá cada verdadeiro e fiel seguidor de Cristo, né? Dentre muitas denominações e religiões, olha só, que legal. Dentre muitas denominações e religiões. Então aqui, você vê a palavra remanescente, você não pode dar a sua interpretação. Mas se faz isso com a própria Bíblia, né? Por que não vão fazer com outro documento qualquer, né? Você precisa dar a interpretação adequada do que a Igreja Adventista está querendo dizer. Remanescente não significa que é o único povo. Você vê o conceito de remanescente no Antigo e no Novo Testamento, nunca foi só o povo de Israel que foi salvo. Nunca foi só. Existiu espaço para pessoas de outras nacionalidades adentrarem nesse plano de salvação. Você vê Ruth, a Moabita, no Novo Testamento você vê Jesus ali estendendo a salvação para os gentios, ali o próprio Jesus já no seu ministério alcançou gentios, determinou que os apóstolos pregassem a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, assim, o conceito de remanescente bíblico, ele não é um conceito exclusivista. E a Igreja Adventista, ela segue esse conceito de remanescente bíblico, que também não é exclusivista, conforme uma citação dos seus documentos oficiais. É a crença 13, tá? Do livro Nisto Cremos. Todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqui você vê que a Igreja Universal, ela se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Então você vê que é totalmente contrário a essa ideia que o Rodrigo Mocelin coloca. Eu tenho questões sobre doutrina, que é um outro documento muito importante para a Igreja Adventista, que foi feito para responder algumas questões sobre os evangélicos da época, que achavam que o adventismo não era protestante, né? Na citação aqui do Questões sobre Doutrina, página 233, olha aqui. Em todas as grandes crises, Deus teve pessoas dedicadas e fiéis, cuja lealdade para com ele foi mais preciosa do que a própria vida. E nesta hora de provação que se aproxima, cremos que ele terá um remanescente fiel. Acreditamos que o povo remanescente finalmente abrangerá todos os verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo. Temos a convicção de que Deus nos confiou a solene responsabilidade de levar sua derradeira mensagem de advertência ao mundo, o Evangelho Eterno. O que é aqui? Todos os verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo. Aqui não está falando só adventistas. Adventistas, página 231, Questões sobre Doutrina. Olha só. Os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católica romana. Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou. Olha que bacana. Ou seja, até entre os católicos
há pessoas sinceras, há remanescentes, né? Então, assim, o que o Rodrigo Mocelin fala sobre a questão de remanescente, ele fala da boca sem saber nada. Ele fala sem saber nada. Ele pega um termo ali que ele tira do voto batismal e dá seu próprio significado. Um significado que não é bíblico e um significado que também não faz parte da teologia oficial da Igreja Adventista. É simples assim. Então você vê, quando você aperta, o que sobra? Não sobra nada, sobra só um cara que está falando mentira na internet. É isso. O Davi Caldas já falou para ele se arrepender. O Davi já fez um vídeo respondendo ele e falou: arrependa-se, Rodrigo Mocelin, arrependa-se, ele não atendeu o chamado. Isso é confirmado também por Ellen White. Segundo ela, a grande pedra de toque do Adventismo é a guarda do sábado. No capítulo 38 do livro dela, ela fala explicitamente de todos os outros cristãos como marcados pela besta e dos crentes adventistas como contendo o selo da salvação. Qual seria esse selo? A guarda do sábado. No livro O Grande Conflito, página 605, ela escreveu: o sábado será a pedra de toque da lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, será traçada a linha... Exatamente. Quando sobrevier aos homens a prova será final. traçada a linha divisória entre os que servem e os que não servem. Mas olha que coisa. Dizemos, vocês são seita. Vocês não têm nada a ver conosco. Aí eles ficam bravos. Mas nos próprios ensinos de Ellen White, no questionário de batismo, é isso que eles dizem. Que... Nos próprios ensinos de Ellen White, no questionário de batismo. O questionário de batismo é ensino de Ellen White? O questionário de batismo é um documento oficial da Igreja Adventista? É isso que eles dizem, que nós não somos cristãos. Que nós temos a marca da besta. Não, não é nós temos. Você na própria citação te refuta. Fala que na prova final, nós não estamos na prova final ainda. Meu querido amigo, como deturpa as coisas. Então, eles nem deveriam ficar chateados ao excluirmos da comunhão, já que ele já nos... A 10ª pergunta do questionário de batismo da Igreja Adventista. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? A pergunta de número 9 diz, olha, nós somos a igreja remanescente, somos a igreja verdadeira. E por quê? Isso tem tudo a ver com Ellen White. Ele dá o próprio significado de remanescente para a igreja verdadeira. Eu peguei os documentos oficiais da igreja aqui, inclusive alguns que até tinha citação de Ellen White, dando o significado contrário que ele está pretendendo aqui. Mas você vê como a pessoa é desonesta? Sabe? Como é falsidade o conteúdo desse pastor? Então você tem uma escolha. Ou você verifica as críticas que são feitas para ver se assim procedem, ou você se torna um cego que fica acreditando em tudo que o influencer fala na internet. Eu estou mostrando as citações aqui, dizendo as páginas e tudo. Então você fica à vontade para verificar. Se você tiver boa vontade, você vai verificar. Se você não tiver boa vontade, eu posso dar 100 citações aqui para você. E você não vai verificar porque você já está com a predisposição de rejeitar, de realmente dizer que a Igreja Adventista é seita mesmo. Então não importa as provas que forem apresentadas para você. Gente, isso aqui é muito sério. A Revista Adventista de 1984, página 37, declara: cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram a manifestação da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas escrituras sagradas. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro que revista Adventista não é documento oficial, só para você saber. Certo? Segundo, aí não está falando de questão de autoridade, aí está falando de inspiração. Nós não acreditamos que há algo mais inspirado e menos inspirado. Portanto, Ellen White, ela é tão inspirada quanto a Bíblia. Mas o X da questão é, para qual finalidade? Ellen White, ela não toma o lugar da Bíblia. Entende? Eu citei isso aí eu cito isso em vários vídeos, né? Mas se você quer saber de citações de Ellen White sobre o Sola Escritura, eu recomendo mais uma vez, pela 1000ª vez, o livro do meu amigo Davi Caldas, que reúne mais de 100 citações sobre
de Ellen White sobre o solo escritura. A gente vai fazer um vídeo especial sobre isso aí, só para falar disso, tá bom? Para que toda vez que a gente tiver que refutar alguém, a gente direciona para esse vídeo aqui, para não ficar tendo que repetir as mesmas coisas toda hora. Então, assim, vamos ver vamos deixar ele terminar a conclusão dele aqui. Eles colocam os escritos de Ellen White no mesmo teor das escrituras. Isso é exatamente a característica de uma seita. Colocar algum outro ensino, alguma outra literatura, alguma outra fonte de autoridade em pé de igualdade com a escritura. É, por exemplo, o que a Igreja Católica faz, Catecismo número 80. Negativo, negativo. A Igreja Católica, ela usa a tradição do catecismo para impor doutrinas. Nós não usamos Ellen White para impor doutrinas. Né? Não usamos dessa forma. Embora alguns adventistas em nosso meio, infelizmente, depondo contra as nossas crenças, fazem isso. Né? Ah, não pode isso porque Ellen White falou aquilo. É claro que essa revista deveria ter explicado melhor, né? Mas ainda assim a gente não pode concluir que só porque fala que é o mesmo grau de inspiração que seja para a mesma finalidade. Entende? Então a gente vai, por exemplo, os profetas não canônicos, eles tinham a autoridade deles na Bíblia. Uda, Natan, eles eram inspirados, eles eram menos inspirados que as Sagradas Escrituras, que os profetas canônicos? Não, mas a finalidade era diferente, né? Uda, Natan, entre outros profetas, eles não eram inspirados para fazer uma nova regra de fé, doutrina e prática, certo? Mas eles eram inspirados. Só que a finalidade era diferente, né? Inclusive a gente fala um pouco desse papel de Ellen White no nosso vídeo anterior, falando ali sobre a questão de palmas na igreja e tal, que alguns tradicionalistas adventistas que destoam da teologia oficial, que ficam usando Ellen White como regra de fé, doutrina e prática, fora que descontextualizam os textos de Ellen White também, né? Nesse ponto, os tradicionalistas adventistas, eles dão as mãos aos críticos, né? Eles provêm mantimento para os críticos, que é justamente o que o Rodrigo Mocelin está fazendo, se alimentando de conteúdos de adventistas tradicionalistas e jogando na internet aí que a Igreja Adventista cria assim. Por exemplo, aqui no próprio livro dela, né? Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual deve ser comida e assimilada. É como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. No trabalho público, não torneis proeminente nem citeis o que é a irmã White. Então, a anterior aqui foi Carta 130, página 1901, tá? Que é citado aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3. E aqui também tem Obter Provas da Bíblia, que é da Carta 11 de 1894, que a gente vai ler aqui, tá certo? No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isso não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas palavras claras e simples da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo, que ninguém seja instruída a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá as instruções à irmã White. Aqui mais para frente, ó, a gente tem outra citação dela. O Espírito não foi dado, nem nunca poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois essa explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Então aqui ó, o capítulo Primazia da Palavra, capítulo 4 de Mensagens Escolhidas, volume 3. Várias citações de Ellen White exaltando a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Certo? Então, você vê assim como é complicado, né? Você tem que ficar repetindo essas coisas toda hora nos vídeos. Porque se torna até cansativo um pouco. Eles falam como se a gente nunca tivesse respondido, né? E tanto já foi dada essa resposta. Só que eles preferem ignorar e continuar batendo na mesma tecla. Aí depende de você que vai analisar tudo isso. E ver aí o que você pode tirar disso, né?
Porque se você prefere ficar acreditando em alguém que, apesar dos argumentos, apesar das provas apresentadas aqui, continua insistindo e teimando, aí é triste, né? Aqui na página 134 do livro Questões sobre Doutrina, está escrito assim: qualquer que seja o intento dessas perguntas, uma dessas perguntas foi, né? Os adventistas do sétimo dia consideram os escritos de Ellen White em igualdade com os escritos da Bíblia? Eles a colocam na categoria dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? As interpretações que ela faz da Bíblia são consideradas a autoridade final? Constitui a crença nesses escritos provas de comunhão na Igreja Adventista do sétimo dia? E aí ele vai listar as posições aqui. 1. Que não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das escrituras. Entendeu, Mocelin? Que não julgamos de aplicação universal como é a Bíblia, mas particularmente se destina à Igreja Adventista do sétimo dia. Que não os consideramos no mesmo sentido das escrituras sagradas, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Mais para baixo aqui, jamais consideramos Ellen White na mesma categoria dos escritos do cânon das escrituras. Contudo, além dos escolhidos escritores do livro canônico da Bíblia, canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas e mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testemunhos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânon escriturístico. Olha aqui, esse tipo. Qual que é o tipo de inspiração aqui que esse texto da Revista Adventista está querendo dizer? Ó. Esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles havia figuras como Natã, Gade, Enã, Asaf e os outros profetas que estão citados aqui no Antigo Testamento. Simeão, João Batista, Ágabo e Silas no Novo. Aí tem Miriam, Débora e Uda, que foram denominadas profetisas, as 4 filhas de Filipe. As mensagens desses profetas devem se reconhecer, provieram do mesmo Deus que falava através dos profetas cujos escritos foram incluídos no cânon sagrado. Então é o mesmo Deus, é isso que está querendo dizer. Se é o mesmo Deus, não tem como ser inspiração maior ou menor. Então, nesse sentido, é inspirada com as escrituras, mas a finalidade não é igual à das escrituras. Assim como a finalidade do profeta não canônico, Natã, Uda, não era a mesma de um Isaías, de um Jeremias, entende? Então a gente fica aqui pela primeira parte do vídeo, depois a gente faz uma segunda parte aí, tá bom? Porque ficou um pouquinho grande, porque para vocês verem assim que aqui a coisa é profunda, aqui o buraco é mais embaixo. Você falar mentiras é a coisa mais fácil do mundo, você consegue falar grandes aberrações em 9 minutos. Mas quando você apresenta a verdade, dá trabalho, você precisa ser profundo. E quando a gente é profundo, a gente mostra o quão raso e superficial é o entendimento do Rodrigo Mocelin, que dá o conceito de remanescente que ele quer, que não é um conceito apresentado no documento oficial da igreja, que dá o conceito da inspiração de Ellen White em relação à inspiração da Bíblia. É o conceito que ele quer e não que é realmente explicado nos documentos oficiais da igreja. Então é só mais mentiras e blá blá blá. E nós provamos aqui com documentos oficiais da igreja. Mas ainda tem mais react a fazer desse vídeo aí. E se você quiser a segunda parte, deixa o seu like aí, comente no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe também. Até mais.